Estamos de volta com o programa Ciência e Fé, discutindo hoje sobre fé e finanças. Vamos então falar um pouco sobre essa relação das igrejas, de um modo geral, com o Estado do ponto de vista econômico. Há muito questionamento em torno da questão de que as igrejas não pagam impostos, de que não prestam contas das suas finanças, e isso geraria, inclusive, margem para alguns crimes, como lavagem de dinheiro. Muitas pessoas se utilizariam aí, de igrejas, da abertura de igrejas para sonegar impostos. Como que essa relação hoje da igreja, especificamente no Brasil, das igrejas com o Estado, ela se configura do ponto de vista econômico? As igrejas, elas possuem uma condição de imunidade, então ela precisa declarar, claro, as doações que recebe, seja em espécies, seja em bens, porém ela não faz deste valor recebido, ela não retira aí os impostos, ela não tem obrigação de fazer o pagamento dos impostos. Talvez onde a gente tem aí uma brecha, ou cria-se aí uma brecha para algumas situações, que a gente vê e que as pessoas muitas vezes não conseguem diferenciar. Por exemplo, nós temos hoje revistas especializadas em acompanhar fortunas que possuem, a gente vê na lista lá, religiosos ou líderes de religião com grandes fortunas, administrando grandes fortunas nessas condições. Muitas vezes em nome da igreja. Então ele acaba abrindo uma brecha aí para uma condição ou para uma situação que confunde muitas vezes as pessoas, E até aquela mistura, porque a igreja é sim uma organização, depende da gestão financeira, como foi falada no último bloco, ela tem toda uma estrutura para ser gerida ali, sendo feito com responsabilidade e seriedade, ela consegue uma condição para sua manutenção. Porém, por essa questão que foi colocada, por esse ponto que foi colocado, também abre brecha para a gente ter essas situações, Pegando um gancho na fala do Walter, nós temos que observar uma dificuldade que há na igreja evangélica de uma maneira quase que geral, a questão da influência do empresário, da mente empresarial na vida religiosa. Então a natureza deveria se sentar os religiosos e pensar assim, qual é a natureza do nosso ofício? A que se propõe? Então a mente empresarial, ainda que ela seja utilizada no meio cristão, na religião de uma maneira geral, ela não pode ser o fator primeiro ou primário. E alguns a têm utilizado para se enriquecer. E eu não estou falando até de, vamos dizer assim, de roubo. Eu estou dizendo de espertezas econômicas, administrativas. Então a pessoa, por exemplo, monta uma empresa e uma igreja, de modo que a empresa serve a igreja ou vice-versa. Aí ele acaba tendo lucros legais, que seriam justos, mas como disse Paulo, nem todas as coisas lícitas nos convêm. Então a natureza da religião é a religião. E os religiosos devem estar imbuídos desse sentimento. Então, o que passar disso, ainda que seja do ponto de vista legal adequado, do ponto de vista da fé, não combina. Nesse caso, então, vamos já apimentando a discussão, então, no sentido de que, por que, em todas as propostas religiosas, de um modo geral, a gente percebe que a acumulação de bens, a acumulação de capital, não é de hoje, Você vai lá no Antigo Testamento, desde lá do Templo de Salomão, que não há uma comprovação científica em torno, mas você vê que é uma afirmação de uma suntuosidade econômica, além do plano religioso, além do plano político, havia toda uma questão política e religiosa envolvida, mas também econômica. Mas nos dias de hoje a gente vê a Igreja Católica, as igrejas protestantes, sobretudo, essas novas propostas religiosas que aparecem aí de repente e vêm com uma ideia de templos muito suntuosos, uma ostentação do capital. De que forma que isso veio vindo então ao longo da história e impacta nessa visão de que a vida econômica não deve ser o principal na vida de um religioso, mas quando a gente olha para os templos, muitas vezes a gente não percebe que essa realidade se traduz na prática. Talvez até o Frei Marcelo possa explanar um pouco, tendo em vista que a Igreja Católica ainda é detentora de um grande patrimônio, o próprio Vaticano é algo que chama a atenção aos olhos de todo mundo. Sim, de fato,
tem um acúmulo aí de riquezas e de poder, né? A Igreja Católica detém esse grande acervo, até cultural, que é imensurável, né? Hoje não tem, a Capela Sistina não tem preço, né? Hoje você não tem como fazer isso. Ela até demanda dinheiro para sustentar, para manter obras desse nível, né? Sim. Mas eu acho que dentro dessa discussão toda a gente pode se perder um pouco falando disso e se esquecendo do grande referencial que é Jesus. Jesus não construiu templos. Aliás, ele não tinha nem onde encostar a cabeça, né? Jesus não é templário. Ele não constrói templos. Ele frequenta sinagogas, ele frequenta o templo, mas ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, né? Então, eu venho de uma família religiosa que não gosta dessa suntuosidade, né? Que é avesso a isso, que é a família franciscana, que é a família que veio de Francisco. Para Francisco basta uma igrejinha de pedras, não precisa ser de ouro, né? Então, a minha tradição, a gente não precisa dessas coisas para se louvar, para se pedir, para se estar em contato com Deus, né? E eu vejo assim que parece que às vezes a gente precisa de grandes templos para ostentar alguma coisa que não tem conteúdo, né? Tá certo que, em parte, pelo grande fluxo dos fiéis, por exemplo, Aparecida, né, se construiu uma grande igreja que vive da doação dos fiéis e tem uma beleza estética, né, toda. Eu acho que talvez, não tenho certeza, talvez se justifique os grandes templos pelo grande número dos fiéis, mas nunca pode ser uma ostentação da fé, da riqueza. Eu acho que aí desvirtua o objetivo de Jesus, que é a grande referência nesse ponto. Eu vejo a questão de bens e de posses e de poderio econômico como algo assim complexo para a administração da igreja, sempre foi, até para o antigo Israel. Quando Israel teve uma condição mais elevada, ele constrói o templo. E você não vê Deus ali mandando, faça assim, assim, assado. O Davi inicia aquele projeto, que o Salomão acaba concluindo, mas Deus já havia alertado lá bem atrás de que o povo quereria reis, e isso vai ficar caro. Não que Deus fosse contra os reis, mas ele já tinha uma maneira de administrar a nação através do sacerdote, da teocracia. Então o rei vai ser caro, e essa digamos assim, essa vida cara, o templo é uma vida cara. Nos dias de Salomão, as éguas e os cavalos lá reais usavam prata, de tão comum se tornou a prata. Mas vem o peso, daí a pouco vem a divisão do reino em Israel e Judá, sul e norte, e as dificuldades foram extremas para o povo. O povo entrou em pobreza. Então essas questões, elas até hoje mexem conosco. Não é o problema do dinheiro, do bem, etc. O problema é o coração dele, a utilização dele. Para que nós vamos ter então uma suntuosidade? Para apresentar, para poder chamar a atenção, e tem gente que é atraído por isso mesmo. Essa mente empresarial, você entra numa catedral, aquilo está, você olha e fala, quanta coisa tem aqui, isso chama atenção, é o céu. Então, se isso é usado com essa finalidade, já não é um propósito que Deus queria e que Jesus abominaria se fosse o caso. Estaria muito alinhado aí ao espírito do capitalismo, essa ideia de construir ainda hoje, construir templos suntuosos e demonstrar, de certa forma, claramente para a sociedade que há um poderio econômico por detrás, né, das religiões? De certa forma, a gente tem aí características, sim, desse comportamento. Aí, vindo para o lado da ciência e administração, é um terreno muito propício para você captar recursos, se a gente pensar bem. Porque aí você vê princípios de marketing, por exemplo, a gente consegue identificar muitos princípios de marketing, da administração em si, e aí a gente tem assim, uma análise mais direta. Muitas vezes a gente percebe, se a gente vir para a área da administração, é como se fosse uma proposta de investimento. Então, é como se você estivesse aplicando um recurso e depois você tivesse um retorno muito interessante olhando por esse ponto de vista, né? Então, acaba atraindo, facilitando essa prática, né? Que às vezes foge um pouquinho desse meio da religião e esbarra, sim, em questões
capitalistas, gestão de negócios como um todo, né? A gente percebe essas características fortes em igrejas nos dias de hoje, sim. Principalmente algumas com grande atuação. Midiática até. Midiática. Voltando um ponto e pegando de novo a referência como Jesus de Nazaré, eu acho que o episódio da expulsão dos vendedores do templo é muito significativa, né? Esse comércio religioso, essa exploração religiosa, a exploração da fé do povo simples, isso merece chicotadas por parte daquele profeta do amor e da misericórdia. Então, são atitudes extremas de Jesus. Inclusive, né? É um dos trechos, um dos poucos, né, que, se não o único, em que ele demonstra ira, efetivamente. Mas se me permite um contraponto, você vê depois Jesus ali seus últimos dias, Maria derrama aquele perfume valioso aos pés dos discípulos. Gente, isso aí poderia ser dividido entre os pobres, era ali uma ideia, digamos assim, social bastante elevada. E Jesus os corrige. Então, não vejo eu problemas em que nós tenhamos uma casa confortável, com segurança para atender os fiéis. O que passar disso já é outra situação. Porque temos também as pessoas que às vezes alegam esse tipo de ideia, que defendem esse tipo de ideia, que também a defendem para não contribuir com nada. E nada fazer. Não é isso também, não. Então nós vemos Jesus, inclusive, no ministério distinto, por exemplo, da igreja. A igreja seria uma instituição daí a pouco e ela precisaria de organização um pouco diferente daquilo que Jesus implementava com o seu grupo. Jesus tinha ele tinha multidão, tinha os 12 e tinha 3, depois tinha 1. Então Jesus, ele possuía meios e modos de trabalhar a sua administração diferente daquilo que a igreja tomaria depois dele. Então a igreja precisa pegar esses fundamentos lá de trás e aplicá-los hoje, sem desmerecer o perfume caro, esse esmero do fiel em oferecer à igreja, à comunidade, os seus bens, os seus valores para o crescimento do reino, mas também ter parcimônia, moderação. O problema é a moderação. Eu acho Às vezes a coisa perde-se o controle. Eu penso que o exemplo de Jesus é muito claro, né? Ele critica essa exploração, mas elogia uma viúva que doou tudo que tinha. Mas a grande questão é, como o pastor dizia, a religião ela não pode explorar. A religião vive de doações e não de explorações. Essa é a grande diferença, ou essa linha tênue que nós temos que andar. A religião, ela vive de doação, óbvio, claro, todas elas, né? Todas elas. E quando é que a gente pode identificar aí que termina a doação e começa a exploração? Acho muito difícil, até talvez por isso que a gente tem essa condição hoje, né? E para tratar como extorsão, a gente teria que ter violência, que normalmente não há. A pessoa normalmente mas faz a doação. Tem uma violência psicológica, né, em algumas igrejas. Mas em termos legais, acredito muito difícil caracterizar. Comprovar, né? Comprovar. Sim. Então, por isso que a gente acaba tendo essa condição. É uma exploração que é percebida, mas difícil de provar dessa forma, para impedir, talvez, a continuidade desta prática. E também voltando aí para as questões voltadas à área da administração, é um público segmentado, normalmente que acaba sendo explorado dessa forma. Na grande maioria das vezes, você tem um perfil comum desse público. Muitas vezes as pessoas foram privadas de algumas condições. Então, se a gente voltar para essa área, é um tipo de público mais que ele é mais vulnerável. Então, não podemos generalizar, mas a grande maioria tem essa característica. Então, outro ponto também que dificulta, né? É um volume muito grande de pessoas e em uma condição similar. Eu acho que tem só um cuidado aí, porque muitas das vezes eu percebo em algumas igrejas que, na verdade, as pessoas vulneráveis não só são aquelas que não estudaram, mas tem também aquelas que estudaram, que fizeram ensino superior, mas são vulneráveis em termos de religião. Não aprofundaram em termos de religião, em termos de vivência, experiência de Deus, e aí se tornam vulneráveis a qualquer discurso que tenha uma tonalidade de exploração, né? Então,
dá 200, que Deus te dará em dobro. A gente vai voltar então a discutir já mais sobre esse assunto, colocando essas relações econômicas, o espírito do capitalismo à luz aí da ciência, da fé e como esses eixos se entrelaçam. Daqui a pouco então a gente volta aqui no programa Ciência e Fé.